Eu gostaria muito de poder conversar sobre o futuro, mas, infelizmente, o futuro é feito de presentes, vários presentes. E a situação presente é muito ruim. Eu acho até muito bom que a gente tenha discutido a questão das manifestações nas ruas, porque eu penso que o setor elétrico brasileiro é o grande mistério para a população brasileira. A população brasileira está enganada a respeito da redução tarifária que foi fornecida. Na realidade, é prejudicial a todos nós. Vocês sabem que houve uma campanha da Fiesp argumentando que a competitividade da indústria dependia da energia elétrica. Isso não é verdade. O que é verdade é que a indústria eletrointensiva depende. Se você olhar os dados da indústria como um todo, tem muitos setores que não usam tanta energia elétrica assim em relação a outros custos. Sem diagnóstico, a gente não sabe por que a tarifa nossa subiu. A indústria subiu 108% em 15 anos. Nós pagamos uma tarifa que é o triplo de alguém que mora no Canadá, na província de Hydro-Québec, que tem o sistema mais parecido com o brasileiro. Nós não conseguimos conversar com o governo e, portanto, nem se fala sobre a questão da possível falência da Eletrobras, mas eu comecei a pensar assim, quem sabe, em vez de eu falar, eu criar um personagem e esse personagem vai falar. Essa é a dona Geralda, parece um bom nome para alguém que gera energia, e ela está extremamente zangada e protestando. Ela tem uma pauta de reivindicações, eu vou passar para a gente não perder muito tempo, porque ela vai falar uma por uma. Primeiro, ela diz o seguinte: não existem duas usinas hidrelétricas semelhantes. E nós estamos adotando no Brasil uma coisa chamada valor novo de reposição. O que é valor novo de reposição? Sabe o projeto básico? Aquele que a gente faz a licitação e que depois começam a acontecer os claims e que vai aumentando o preço? Pois é, inventaram um projeto básico que, em vez de eu olhar a contabilidade da usina, eu olho um projeto básico que possivelmente seria construído lá. Elas dizem, o que ela diz? Ela não é nova, não é uma usina nova, e nem é uma usina que pode ser reposta. Sobre esse paradigma de comparação de energia, se vocês fizerem as contas, com o argumento que a Fiesp usou para dizer que as tarifas das usinas antigas estavam caras, é só fazer as contas. E ver que, se Santo Antônio, Giral, Belo Monte for dado com paradigma, nós já teríamos pago 80% dos investimentos. Eu não trouxe, porque para não perder tempo. Como essa amortização não era suficiente para dizer, olha, vocês já pagaram, o povo, a usina é do povo, então nós inventamos também uma tarifa por usina, que é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, uma tarifa por usina. Quem tem tarifa é a empresa. Usina não tem tarifa. Mas nós inventamos isso. E o que ela está dizendo? Olha só, além de não ter duas usinas semelhantes, o Brasil já estava muito bem na foto em termos de custo de energia de hidrelétrica. Esses círculozinhos do valor mínimo para o valor máximo. Então o Brasil está ali, um pouquinho melhor que o Brasil da China e a África. O resto, o Brasil está... Ou seja, já era de cara, não era um bom negócio alterar a tarifa de energia através do custo de geração. E isso que ela está reclamando. Quer dizer que o custo de operação e manutenção vai ser... A minha tarifa vai ser só a operação e manutenção? Para algumas usinas da Chef vai custar R$6 por megawatt-hora. Quando vocês consumirem 1.000 kWh, vocês olhem o tamanho da conta de vocês e vejam o que significa R$6 por megawatt-hora. A nota técnica que definiu isso tem um erro técnico que é de beabá de engenharia. Ao invés de botar fator de capacidade, botaram um fator de potência. Isso para ver o nível da pressa em aprovar isso aqui. E os preços que foram aprovados, e ela está reclamando aqui, e que as usinas gringas, recebem o triplo. Novas, não são velhas. É como se as usinas novas que vão ser construídas no Brasil, elas vão se comunicar com as velhas, vão dizer, olha, se ficar a usina velha no Brasil não é um bom negócio, é uma aposentadoria, você vai morrer. E ela está dizendo assim, a estratégia de vocês reduzindo tarifa é só essa? Isso aqui é um gráfico que mostra cada país o quanto o quilowatt-hora mesmo, a energia, pesa dentro da conta. Reparem
que a Inglaterra lá, é 74%, a Grécia 55%, os Estados Unidos é 58%, e o Brasil, 31%. 31% da nossa conta era devida à energia. Então, qual era a pior escolha para mexer na tarifa? Exatamente onde foi mexido. Ela está dizendo que a gente não sabe fazer conta. Porque se você pegar as usinas que estavam em questão no final de concessão, são 20%, multiplicar pelos 30%, que é o peso da energia na tarifa, multiplicar pelos 80%, que é o fato de que nem tudo é hidroeletricidade, você encontra 4,8%. E 4,8% não é tudo isso, porque ainda tem encargos aí. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo no Brasil é uma destruição, não só do valor da empresa, mas também dos ativos que vão funcionar. Eu temo pelo funcionamento do sistema elétrico brasileiro. E ela está dizendo mais, ela está dizendo que nós estamos abusando da caixa d'água delas. E isso tem muito a ver com o que o Altino falou. E essa que é a situação, lá desde 2001, reparem que nós ficamos muito próximos da situação de 2001. Nós ficamos mais ou menos, aquela diferença aí são mais ou menos 20 dias de consumo. Claro que dessa vez nós temos muitas usinas térmicas, mas vamos olhar o que aconteceu. Uma desculpa que é muito comum é dizer, São Pedro está de mau humor. Mentira. São Pedro estava de mais ou menos mau humor em 2012. Todos os outros anos, São Pedro deu um presente para o Brasil, encheu os reservatórios brasileiros. Por que aconteceu, então, isso que estava acontecendo agora? Primeira coisa, quando você está com uma caixa d'água, e essa caixa d'água não cresce, se você tem medo de chegar no fundo do poço, o que acontece? Você não sabe quanto é que a água entra, de vez em quando você joga água pelo ladrão, né? É normal jogar água pelo ladrão. Olhem os índices de investimento que nós temos. Nós praticamente não enchemos os nossos reservatórios mais. Nós, praticamente, antes de enchê-los, nós já estamos esvaziando eles. Esses índices de investimento são baixíssimos. Baixíssimos. 2011 foi um ano onde a energia natural, a energia dos rios, foi 130% da média. E, mesmo assim, nós só vertemos 4%. E é claro o que está acontecendo. Essas retas aí pode ser complicado, mas é o seguinte, o quanto você consegue reservar em termos do consumo. Nós, lá no início de 2003, não conseguimos reservar mais ou menos 6,5%, e agora já caímos para mais ou menos 5%. E a de cima é descontando toda a energia que não é hidráulica, as térmicas. Bom, se essas duas retas são paralelas, você chega à conclusão que as térmicas não estão ajudando. Nós estamos assistindo a isso aqui sem fazer absolutamente nada. Isso é uma mudança estrutural extremamente importante e nós não temos uma política de complementação térmica, nem de complementação eólica, também gostaria de depois falar. Isso foi o que aconteceu agora recentemente. Vamos juntar duas coisas, né? A questão energética com a questão da medida provisória 579 de redução da tarifa. Ali está a maldade de São Pedro. Em fevereiro, mês chuvoso, de repente, cai a França. E ali, naquele marrom, está a nossa carga. E ali está colocado, quando foi anunciada a medida provisória 579. Vamos ver o que aconteceu com a geração térmica. Reparem, o mau humor de São Pedro começou no azul. E no azul você decresceu a participação das térmicas. Por que será? Por que será? Quer dizer, será que a nossa obsessão por reduzir tarifa está afetando, inclusive, a nossa operação? Quer dizer, de repente, depois de setembro, ligam todas as térmicas. Quem conhece modelos matemáticos não funcionam assim. Que garantia física é essa? Aqui que está o cerne da questão. Que garantia física é essa que vocês inventaram? Vocês sabem que as usinas brasileiras não vendem a sua própria energia. Elas vendem um certificado chamado garantia física. Não está nos manuais e não tem absolutamente nada a ver com a geração dela. Depende de parâmetros subjetivos. Por exemplo, custo do déficit. Para mim é alto. Por exemplo, eu detesto o calor, para mim custo do déficit é alto. E eu duvido que alguém consiga dizer que não existe uma incerteza nesse cálculo. Inclusive, eu botei ali, né, Moisés recebendo a informação de Deus do custo do déficit, que é o que está sendo usado agora. Você vê que, pela resposta de Deus, mesmo ele está em dúvida. Esse certificado depende do futuro, que pode não ocorrer, depende de uma simulação da operação, que também não pode não ocorrer. E se a gente aperta os critérios, que é o que está acontecendo agora, a gente está usando mais térmicas, a gente teria que mudar os certificados todos para trás. E nós não estamos fazendo isso.
Então, se a gente não está fazendo isso, esses certificados estão todos exagerados. Aqui é bem complicado, mas eu vou mostrar para você o seguinte: essa curva tracejada é a garantia física de todas aquelas usinas à esquerda ali. Ora, se as usinas hidrelétricas geram, na maior parte do tempo, no lugar das térmicas, como é que a garantia física dela está no meio da geração? Só pode ser uma coisa: a garantia física está exagerada. Ou seja, nós estamos com um desequilíbrio estrutural no sistema. Nós estamos atendendo uma carga que não tem a garantia que foi especificada. E ela quer uns embargos infringentes quando essa medida provisória é 579. E eu vou pedir agora para ela calar a boca, agora quem vai falar sou eu. Isso aqui é um instituto dos Estados Unidos que é uma inveja para o Brasil. Você obtém dado de que você quiser sobre a indústria elétrica, quem é o proprietário, qual é o regime que ele está com, tudo. Eu mandei um e-mail para o senhor Douglas Hall e contei o que estava acontecendo no Brasil. Ele ficou abismado. O quê? Vocês têm a obrigação, na Constituição, de fazer licitação de hidroeletricidade? Não, aqui não. Aqui nós temos também temos uma concessão de 35 anos. Mas se o concessionário, que é um representante do Estado, para exercer aquela função, está fazendo isso corretamente, por que eu vou mudar? Por que eu vou arriscar? Botar um cara que eu não sei quem é, com parâmetros que eu não sei avaliar. E aí, por que os Estados Unidos não faz isso? E por que, além do Canadá, nós temos uma tarifa que é o dobro de quem mora em Washington? O dobro. Por que não faz isso? Aqui está uma lista de empresas, e vocês vão ver ali aquele ROE, que é o Return Over Equity. Né? E aquilo ali é o retorno sobre o patrimônio líquido de uma porção de empresas desse país socialista, os Estados Unidos. Porque lá não é socialismo você ter uma coisa chamada custo do serviço. Porque você estipula uma remuneração adequada, que é o que nós tínhamos na Constituição de 46, que a gente rasgou, com a Constituição de 88, que, na realidade, abriu a possibilidade da mercantilização da energia. E eles estão muito felizes. Vocês podem reparar que as taxas de remuneração das empresas, controladas pelas agências reguladoras, estão bem acima da taxa de juros americana. E esse é o problema. Quer dizer, então o americano não se aproveita da amortização? Claro que se aproveita, porque isso é um custo dentro do balanço das empresas e vai abatendo, e a tarifa da empresa que tem aquela usina vai baixando. Qual é o problema disso? Muita gente faz isso, o Canadá também faz. Isso daqui é a minha grande tristeza, porque esse documento aí é o documento de 2002, assinado, entre outras pessoas, por Dilma Rousseff, Maurício Tomasquinho, assinado pelo Lula, e olha o que estava escrito lá. Pois não. Estou acabando. A retomada do sistema de tarifa de custo de serviço, posto que a medida reduzirá as incertezas de risco. Isso estava escrito lá em 2002. Cabe definir uma para as indústrias eletrointensivas. Evita-se a mobilização de capitais de benefício, porque eles já estão maduros o suficiente. É o contrário do que nós estamos fazendo hoje. Para evitar aumentos elevados de tarifas, serão prorrogados os contratos iniciais entre geradores e distribuidores. Não sei se vocês sabem que em 2003 a Eletrobras foi totalmente descontratada, apesar de ter tarifas mais baixas, e no lugar delas, em muitas distribuidoras, entrou o chamado self-dealing, que são a contratação de usinas sem licitação, por preços bem mais altos do que... Depois não sabem por que a tarifa subiu. Basicamente é isso. Eu só acrescento isso aqui, que é uma notícia do Brasil Econômico, dizendo que a Eletrobras está esperando demitir 4.300 pessoas até o final do ano. Ou seja, para pagar a falta de remuneração, tanto pela operação de manutenção como pela indenização, a Eletrobras vai dispensar know-how. Obrigado.